No começo da semana, eu tive um encontro singular com um dos nossos ministros. Eu fui ao shopping center com a minha esposa e eu o encontrei lá dentro de uma sapataria. Eu não o conhecia, sabe? E foi ele que me abordou. É um senhorzinho assim de 75 anos. Estava bem vestido, arrumadinho, de gravata, mas sem um paletó. E ao lado sua esposa. Foi ele que me abordou, sabe? Mas eu, em absoluto, imaginei ele como um ministro da congregação. Não. Ele me abordou perguntando se eu tinha alguma crença, né? Eu falei, eu tenho, mas o senhor é de que igreja? Eu falei para ele, eu não sou de nenhuma. Mas ele perguntou, de nenhuma por quê? Falei que, olha, amiga, é o seguinte, eu fui um fiel de uma igreja durante mais de 40 anos para descobrir que os camaradas perverteram todas as nossas doutrinas. Né? Eu falei para ele, perverter o nosso primeiro ponto de doutrina, sabe, que diz que Deus, que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Perverter a doutrina, estão aí pregando já de longa data, por meio de linguagem subliminar, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Absurdo. Perverter a doutrina de Deus. Eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. A liderança, isso é a liderança lá em cima, sabe? Que se envolveu com a maçonaria. Então veja, não acredita na divindade do Senhor Jesus. Por isso, segundo ponto de doutrina, eles perverteram também, estão pregando isso o tempo todo. Que Deus, eu não sei exatamente se eles creem que Deus é uma dualidade, é o Pai e o Espírito Santo, se é só o Pai e acabou, não tem para mais ninguém, entendeu? Não sei. Perverter o terceiro ponto de doutrina, que afirma que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estão dizendo que ele foi promovido depois da ressurreição. Quer dizer, nasceu um homem como você e como eu, foi promovido depois da ressurreição. Que absurdo. E promover o quinto ponto de doutrina, que diz que a salvação só acontece pela fé. E eles estão pregando já de longa data que você precisa batizar, você precisa ser batizado por um genuíno ancião, herdeiro lá do DNA do fundador, que você, para entrar no céu, você precisa ser firme e fiel o tempo todo, a sua vida inteira, sem, sabe, acontece que ninguém é firme e fiel. Ele falou assim para mim, mas... Aí me chamou para fora da loja. Vamos conversar lá fora, vamos conversar lá fora. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ele perguntou para mim se eu havia lido o capítulo 16, 17 e 18 do livro de Atos. Eu falei, já li. Pois então, veja, você não viu lá, ó? A igreja é governada por um conselho, o conselho dos anciãos. Falei, tudo bem, né? Mas e quando o conselho se desvia da palavra de Deus? Aí ele procura outro, né? Falei, tá bom. E eu ia começar a falar, ele falou, não, deixa eu falar, porque você falou à vontade, né? Eu ouvi você, agora você me deixa falar e você me ouça. Falei, tudo bem. Aí ele começou a dissertar a respeito desse conselho de anciãos, entendeu?
E eu fiquei ouvindo. Bom, ele ficou rebatendo lá nesses 3 capítulos do livro de Atos, né? Atos, o capítulo 16, 17 e 18. Sabe, nada específico, né? Uma coisa assim geral, né? Como se para saber de Jesus Cristo eu precisasse ler a Bíblia inteira. Entendeu? Eu leio 3 capítulos para levar-me ao convencimento que nós devemos considerar o conselho de anciãos de uma igreja. Bom, a minha esposa, sabe, ela não gosta dessas conversas a respeito da Bíblia, essa coisa toda, né? Aí ela entrou no meio e falou, bem, vamos embora, o senhor vai desculpar, mas nós precisamos ir embora, eu vim aqui só pagar uma conta e eu tenho uma criança pequena lá em casa, eu preciso voltar rápido e tal. E ele concordou, sabe? E falou, depois nós vamos conversar, e me deu o cartão, está aqui comigo o cartão dele. E aí ele perguntou para ela, a senhora também é crente e tal? Ela falou, eu sou crente desde a minha infância, eu cresci nos corredores da congregação, e sou fiel, papapá, fez aquele discurso dela. Tá? Ele falou, irmã, tá bom. Vai com Deus, irmã. Ó, eu abençoo a irmã, mas você, olhando para mim, você eu não abençoo. Caramba, hein? Mas assim, numa atitude arrogante, sabe? Soberba. Bom, nos nossos anciãos deu uma melhorada esses últimos anos, sabe? Antigamente, do púlpito, eles amaldiçoavam as pessoas, né? Amaldiçoavam as pessoas da tribuna. Eu vi muito dessas pregações assim de gelar o sangue. Do tipo, vai embora, o teu lugar não é mais aqui, você não é das minhas ovelhas, você é bode, teu lugar não é mais aqui. Entendeu? Da tribuna, na hora do culto, no momento solene da palavra. Eu ouvi muitas vezes pregações desse tipo, gente. Coisa terrível. Por quê? Bom, sucede o seguinte, a minha comum congregação, tinha um irmãozinho lá, e ele adulterou, sabe? Ele ficou indignado, a mulher dele se envolveu com outro homem, ele ficou com ódio e tal, e cometeu adultério com uma outra mulher também, de vingança, pura vingança, um ato estúpido, animal, sabe? Próprio de uma pessoa que não é convertida. Ele não era crente, ele era um homem religioso, como está cheio de gente assim nas congregações. São religiosos, mas não têm o amor de Deus no coração, não estão salvos. Então, essas coisas acontecem mesmo. Agora, então ele era uma pessoa dependente da congregação. A seita, ela te envolve em tantos falsos ensinamentos que depois você fica ligado a ela por um cordão umbilical de falsos ensinamentos. E não pode ser cortado. Se isso for cortado, você está frito, você se fica perdido, você entra em depressão, você se sente derrotado, amaldiçoado, sabe? É uma coisa terrível. Então ele estava nessa situação, ele dependia da congregação, de ouvir a palavra, de participar dos cultos da congregação, porque, além de tudo isso, o cara nasceu, viveu dentro da congregação, ainda foi ensinado que as outras não têm nada, é tudo do capeta, os pastores lá são tudo falsos profetas mentirosos. Então acontecia o seguinte, ele ia numa igreja, por exemplo, o porteiro conhecia o camarada, sabia quem ele era, já falava para o cooperador, ou para o ancião, fulano está aí. Ele está aí, ele está aí. E a palavra vinha, metendo o cacete no coitado, sabe?
Veja que coisa terrível, infernal. Por que isso é do diabo, isso é infernal? É lógico. Porque, veja bem, Jesus contou a parábola do bom pastor. O bom pastor, o que ele faz? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá está relatado que ele deixa as 99 para ir buscar aquela que está perdida, que está na beira do abismo, ou que caiu no buraco, que quebrou a patinha, que está presa nos garranchos lá da mata. Ele vai lá para tirar, vai lá inclusive para tirar da mão, do poder, da boca do lobo. Não é isso? Mas o que faziam estes ministros? Abandonava as 99 ovelhas para ir matar, para executar uma ovelha que estava perdida, ferida, ou no abismo, ou no buraco, na mão do lobo, na boca do lobo. O pastor, a Bíblia não relata o pastor abandonar as 99 para ir matar a sua ovelha. Melhor dizendo, olha, um reparo, melhor dizendo, abandonar as 99 para chutar um cachorro morto, para chutar uma ovelha morta ou um bode morto. Né? Como o povão fala, ninguém chuta cachorro morto. Bom, aqui na congregação, uns anos atrás, chutava cachorro morto. No momento do culto, na hora da palavra, o momento mais solene do culto. O cara abandonava as 99 ovelhas para chutar um cachorro morto. Porque ele pregava lá que você está morto, você não é mais das minhas ovelhas, você é do diabo, já, por aí, entendeu? Expulsava do templo. Por quê? Porque está morto espiritual. Mas, de fato, não eram as 99 ovelhas. As igrejas aqui na Zona Leste, por esse tempo aí, tinha quase 600 irmãos, 400 irmãos. E estes homens abandonavam essa multidão de pessoas para pôr para fora do templo uma pessoa que eles consideravam um cachorro morto. Mas veja se isso tem alguma coisa parecida com o Jesus das Escrituras Sagradas. É um absurdo, né? Eles agiam dessa maneira, uma coisa assim, absurda, sem escrúpulos. Na contramão do que ensina o Evangelho, do que ensina a palavra de Deus. E o povão todo aceitava essas coisas. Eu ficava chocado, um absurdo, né? Essas coisas. Mas eu estava tão envolvido, sabe? Nos falsos ensinamentos dessa turma aí, que eu escutava, apesar de chocado, continuava lá, sabe? Isso é coisa para sair correndo, sabe? Sair correndo. Por quê? O pessoal da congregação fala que mercenário é o cara que recebe dinheiro, sabe? Essa turma que fica pedindo dízimo e tal, dízimo e dízimo e dinheiro, e dinheiro e dinheiro, eles dizem que são mercenários. Isso em razão de que realmente o dicionário nosso define isso, né? A pessoa que trabalha por um salário, por uma recompensa, né? Então eles dizem que são mercenários. Mas, biblicamente, o mercenário não é o homem que trabalha por recebendo um salário. O mercenário é o pastor que não cuida das suas ovelhas, que vê vir o lobo e sai correndo. Esse é o mercenário. Lá o Senhor Jesus no Evangelho de João, quando fala do bom pastor, fala que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, aquele que não é pastor, quando vê vir o lobo, ele foge. Ele foge, ele tem medo do lobo. Por quê? Ele é mercenário. Ele é um mercenário. Então,
Há uma inversão total do ensino das Escrituras, do ensino do Novo Testamento e do ensino de Jesus. Veja bem, vou contar um episódio, um outro encontro com um irmão da congregação. Eu fui fazer um exame e eu precisava ter a bexiga cheia para fazer esse exame. E eu não sabia disso, né? Se eu soubesse, eu sairia já de casa com 8 copos d'água tomados. Eu não sabia, a enfermeira falou, olha, toma esses 8 copos d'água aí e vamos esperar uma meia hora para encher a sua bexiga. Bom, eu tomei os copos d'água e saí para dar uma volta. Aí escutei gritos lacinantes de uma criança. Falei, ué, o que estão fazendo? Estão judiando de alguma criança? E eu vi que vinha de uma casa de esquina do outro lado da rua. Atravessei a rua e fui lá, né? Porque eu vi uma senhora que me parecia uma mulher crente, né? Estava vestida lá, com o birote atrás, roupão e tal. Falei, mas eu fui lá conversar com ela. E eu falei, o que está acontecendo, minha senhora? Estão judiando de alguma criança? Ele falou, não, é o meu cunhado. A minha sobrinha, quando ela quer alguma coisa e meu cunhado não dá, ela fica desse jeito, fica assim, desse jeito. Aí a menina pôs a cara na janela e eu vi que ela estava endemoniada. Bom, eu olhei para a mulher e falei, olha, essa menina não está com rebeldia. Isso não é rebeldia dela. Essa menina está endemoniada. Isso é espírito maligno. Aí essa irmã falou, é mesmo, é verdade. Eu já falei para o meu cunhado, eu já disse para ele que é espírito mau isso aí. Que não é birra da minha sobrinha, que é espírito mau. Aí o pai da menina pôs a cara na janela também, viu que eu estava conversando com a irmã dele, com a cunhada dele, saiu por outra porta, deu a volta e veio falar comigo. Aí quando ele chegou, eu disse a ele, falei, olha, meu irmão, até aí eu sabia que ele era crente, né? Mas eu não sabia de que igreja. Eu falei, olha, meu irmão, é o seguinte, a sua filha, isso aí não é teimosia da sua filha, não é birra da sua filha. A sua filha está endemoniada. Ele ficou olhando para mim, calado, sabe? Eu falei, olha, é o seguinte, faça o seguinte, para resolver esse problema é fácil. Faça o seguinte, procura um ministro do Evangelho, uma pessoa, um líder, um irmão crente, e convida ele para vir orar por essa menina na sua casa, que você fica livre disso aí. Ele falou, irmão, eles não vêm. Eu disse, mas não vem por quê? Tem que vir. Que conversa é essa que não vem? Falou, não, irmão, o ancião falou já da tribuna, que não é nem para passar na porta da minha casa que essa coisa pega. Irmão, ele me expulsou da igreja. Irmão, eu estou passando a maior prova, irmão, porque tanto eu como a minha esposa, nós somos crentes da congregação desde criança. Tanto ela como eu crescemos nos corredores da congregação. Agora estou passando por essa prova, por essa humilhação, irmão. Se eu estou andando numa calçada e vou cruzar com eles atravessam a rua e não olham na minha cara. Se a gente se encontra na farmácia, no supermercado, eles viram as costas para mim. Porque ele lá da tribuna disse que certamente nós pecamos aqui. Algum pecado nós cometemos aqui para estar nessa prova, irmão. Eu falei, bom, então, irmão, é o seguinte, se está desse jeito, procura um outro ministro, um outro servo de Deus, um outro irmão, convida para vir orar na sua casa. Ou então, vai lá na Igreja Mundial, lá,
Logo o irmão lá vai expulsar isso na hora. E não vai precisar nem pôr a mão nessa menina. Ele lá do púlpito manda sair e vai sair correndo. Isso daí. Ele olhou para mim e falou, o irmão quer entrar na minha casa? Falei, vamos lá, irmão, vamos lá. Entrei lá dentro, expulsei o espírito da menina e expulsei o espírito da mulher dele também. Porque depois eu fui saber, ele me falou que até ela estava dando problema para ele. Entendeu? Quer dizer, veja a atitude desse ancião. Atitude do mercenário. Do mercenário. São homens, tá? São homens que não creem no Senhor Jesus. Viu? Porque já há mais de 40 anos, 30 anos que eles estão se desviando das doutrinas, das nossas doutrinas, influenciados por estes homens da maçonaria, perverter as nossas doutrinas, estão pregando. Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo foi promovido a Deus depois da ressurreição. Está lá bem escrito na lista secreta de 1969. E como eu venho denunciando estas coisas desde o ano 2000, quer dizer, o tempo todo falando que isso está errado, que é fora do ensino da palavra de Deus, que isso é diabólico e demoníaco. Porque são duas armas que eles usam contra a obra de Deus. Primeiro, desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Isso é do capeta. Isso aí é do capeta. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Desde o ano 2000 eu venho dizendo isso para eles. E venho dizendo também que Jesus é Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. No primeiro capítulo de João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, não, na eternidade, ele não tinha o nome Jesus, e nem era o Cristo. Ele era a palavra. É o próprio Deus. Ou você, se você acha que Deus criou a palavra um dia, você está acreditando como as testemunhas de Jeová. E você é um absurdo, porque você está acreditando que se Deus criou a palavra, teve um tempo que ele não tinha palavra. Então teve um tempo que Deus era mudo. Que é isso? A palavra é integrante, é parte integrante de Deus. Todas as coisas, diz lá no verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. E você vê lá no livro de Gênesis, está escrito lá, no princípio criou o Senhor Deus, os céus e a terra. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, ora, quando essa expressão Deus disse, é a palavra que saiu e realizou. E o capítulo de João, o primeiro capítulo, diz que a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então aí, ao entrar no ventre de uma mulher e fecundar um óvulo de Maria, gerou-se o Cristo, o Messias, a quem um anjo que apareceu para dar a ele o nome Jesus. E diz lá, porque ele salvará o seu povo, o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas eles vêm pregando, desde 1969 e 2009, que Jesus não é Deus. Né? Então, depois de 9 anos, falando isso para esses falsos profetas, mentirosos e mercenários, impostores da palavra de Deus. Eles se arrependeram? Não. Em 2009, colocaram outra vez na lista secreta de 2009 que Jesus Cristo não nasceu Deus,
que ele foi promovido a Deus depois da ressurreição. Isso de acordo com a crença desses homens aí desviados das doutrinas da nossa igreja, que é as crenças que a salvação é por meio de boas obras. Quer dizer, Jesus foi um cara tão bonzinho que mereceu ser promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição. Olha que absurdo, negando o terceiro ponto de doutrina, que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e negando o segundo ponto de doutrina, que diz que Deus é uma trindade. É uma trindade. Quer dizer, Deus é um só, mas se manifestou na forma de três pessoas distintas. Se você tem dúvida disso, olha nesse endereço aqui, vai aqui nesse endereço aí que eu vou passar agora. Vai lá e confira. Você vai ver cerca de 400 versos mostrando estas coisas. E você vai descobrir com mais de uma centena de versos que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. A Bíblia mostra isso claramente. Não, mas esses falsos profetas mentirosos estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Entendeu? E agora, em 1995, eles assumiram, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Estava no estatuto. Agora tomaram vergonha, viu? Porque eles alteraram o primeiro ponto de doutrina, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Eles adulteraram no estatuto em 1995. Como eu bati o tempo todo, aí desde o ano 2000, mostrando o absurdo disso aí, você pensa que eles se arrependeram? Não. Resolveram assumir. Bom, mérito para eles, tomaram vergonha na cara. Assumiram no novinário que está aí, você pode conferir, que o ponto de doutrina como está lá, vem dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Entendeu? Um absurdo. Um absurdo porque ela não serve como regra de fé e prática. Por quê? Pode ser que aquilo que você está crendo ou praticando não tenha inspiração divina. Entendeu? Bom, então, tá aí, né? Eu me expandi aí a respeito destas coisas aí, mas vamos voltar lá para o nosso irmão lá. Me parece que ele foi cooperador, sabe? Eu não sei, porque ele não é. Me parece que ele também não exerce mais o ministério. As razões não sei, e também não me interessa saber o porquê disso aí, né? Não vou fazer juízo nenhum a respeito dele, porque ele não está mais no ministério. Mas o fato é que ele teve uma atitude arrogante comigo, né? Dizendo que a mim ele não ia abençoar. Eu fiquei apavorado. Hein? Atenção, você que é crente da congregação, não se impressione com a atitude desses homens. Eles são desse jeito mesmo. Como eu disse lá atrás, né? Os camaradas da tribuna expulsavam a pessoa da igreja, dizendo que a pessoa era bode, só porque o cara foi numa outra... Às vezes o cara foi apenas assistir um culto numa outra denominação. É a lei do cão isso aí. O sujeito ia no culto de uma igreja diferente, no meio dos batistas, dos presbiterianos, o cara já adulterou espiritual. Que loucura, o cara frequentou uma igreja diferente, já era adúltero espiritual. É um negócio... Deu uma melhorada esses últimos anos, sabe? Deu uma melhorada. Eu não vejo mais isso. Mas era desse jeito. Mas a atitude arrogante, soberba desses homens permanece. Então, se você eventualmente cruzar com um desses aí e você sofrer uma violência dessa, não se impressione. Não se impressione. Porque são assim mesmo, sabe? Soberbos, orgulhosos. E não se impressione, sobretudo, se você é um crente em Jesus Cristo.
Por quê? Porque está escrito na palavra dele, lá em Efésios, no capítulo 1, que o crente em Jesus Cristo já está abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então você não precisa de nenhum homem te abençoando, ou até te amaldiçoando, porque não vai pegar, entendeu? Não vai pegar. Nem a bênção, nem a maldição. Tá? Mas eu gostaria de conversar com esse camarada, bater um papinho com ele. Seria muito bom, muito oportuno fazer isso. Então, eu estou fazendo este vídeo e vou notificá-lo, né? Porque ele me deixou aqui um cartãozinho dele, né? Tá vendo aí, ó? E com um endereço de e-mail. Também tem os telefones, tá vendo? O nome dele é Sérgio Caldas. Tá vendo aí, ó? Então, eu vou, inclusive, ligar para ele, dizendo que eu fiz este vídeo, porque ele manifestou o desejo de me visitar na minha casa para conversar comigo. Ora, mas a minha esposa tem muitos problemas, sabe, de saúde e tal, e vai causar transtorno para ela, né? Então eu vou convidá-lo para vir aí no fórum de debates, aí, o site Nas Pegadas do Mestre, e para a gente conversar. Eu quero conversar com ele, não é? Na verdade, eu gostaria de sabatiná-lo, sabe? Fazer algumas perguntinhas para ele, entendeu? Para ver realmente, porque eu não sei o que ele pensa. Não sei o que ele pensa. O que ele mostrou para mim é apenas o seguinte: capítulo 16, 17 e 18 do livro de Atos, e que nós temos que prestar atenção, permanecer no conselho dos anciãos, né? Então, ele está colocando um fundamento aí. Uma coisa, veja, fundamento, vamos ver, fundamento. Na congregação tudo é fundamento. O batismo é um fundamento, né? Sem a prática do qual você não vai entrar no reino de Deus. A igreja é um fundamento, né? Se você não pertencer à congregação, tem que ser a graça, a bendita graça, né? Que é a congregação. Senão você não vai entrar no reino de Deus, entendeu? A firmeza e fidelidade nos ensinamentos, que é não usar barbicha, bigode enroladinho, usar bandagem, camiseta regata, a mulher não usar blusa sem manga, não pôr uma calça feminina. Tudo isso aí é fundamento, entendeu? E ele apresentou mais um fundamento, que é o conselho dos anciãos. Mas olha, veja bem, não é nada disso, ele está muito enganado a respeito. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala claramente que ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto. Está lá escrito: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento e outro constrói sobre ele. E ele está dizendo que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Quando Paulo fala que o fundamento do crente, da igreja, da nossa fé é Jesus Cristo, ele está dizendo que é a vida de Jesus, os seus ensinos e as suas atitudes, os seus atos, que nós temos que levar em consideração. Esse é o fundamento. Os apóstolos desenvolveram as doutrinas sobre esse fundamento que é Cristo. E nós, servos de Deus, seja ministro ou seja crente, temos que viver dentro dessa estrutura de fundamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, o conselho de anciãos, que não tem como fundamento a revelação das Escrituras na pessoa de Jesus Cristo, está fora.
sai correndo dele. Lá em Apocalipse diz mesmo: sai dela, povo meu. Sai dela. Manda sair destas coisas. Eu dou um conselho melhor. Olha, não pareceu com o que Jesus ensinou, com o que Jesus praticou, com as palavras que ele deixou registradas no Novo Testamento? Ó, sai fora, porque é do capeta. Bom, eu quero sabatinar esse nosso querido irmão Sérgio Caldas. Eu quero fazer algumas perguntas. Por exemplo, a respeito do primeiro ponto de doutrina. Perguntar, abrir lá o nosso cenário, né, com o ponto de doutrina que foi definido como tal em 1927 pelos nossos primitivos irmãos, e mostrar o ponto de doutrina tal qual está no novinário aí que estão sendo colocados agora na mão da Irmandade. O primeiro ponto de doutrina lá de 1927 diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E agora eles sacramentaram, né? Que a Bíblia contém a palavra inspirada. Ora, se ela contém, é porque ela não é. Em outras palavras, estão dizendo que tem partes na Bíblia que tem a inspiração divina e tem partes na Bíblia que não tem inspiração divina. Então eu vou perguntar para ele: meu bom e amado e querido irmão Silvio, diz para mim, querido, qual é a sua crença? A crença, como está no Inário Antigo, que foi definido, o primeiro ponto foi definido como tal em 1927, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ou agora essa mudança, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus? De que lado você está? Com os irmãos lá da Convenção de 1927, ou desses camaradas aí que fizeram essa adulteração no ponto de doutrina? E vou ouvir, né? Aí, se ele me disser: não, irmão, eu estou de acordo com o que foi definido como doutrina em 1927. Bom, então, você está crendo tal qual eu, meu irmão. Você é um crente tal qual eu, é um genuíno crente da congregação. Agora, se ele disser: não, irmão, o conselho de anciãos reunidos debaixo da guia de Deus, sabe aquela conversa, aquela cascata, resolveu alterar o ponto de doutrina e tal. Eu falei: irmão, eu vou dizer para ele, você vai me perdoar a franqueza, mas eu estou na obrigação de te dizer que você é um impostor. Ele vai assustar, eu vou dizer: você é um impostor, por quê? Porque você batizou na congregação. Quando você batizou, se você cansou de dizer para a Irmandade que Deus te chamou nesta bendita graça, não é isso? É isso que você fala? Que Deus te chamou nesta bendita graça. Olha, se Deus te chamou para o seio da congregação cristã, é para abraçar as doutrinas desta igreja, que você abraçou ao longo do tempo. Agora, porque os caras inventaram lá, você mudou? Então você é um impostor como eles. Entendeu? Você ainda está testemunhando, né, que Deus me chamou nesta bendita graça. Ué. Você tinha que abraçar e defender as doutrinas da igreja. O que você não está fazendo. Você também se desviou dela. Não é mesmo? Vou perguntar a respeito do segundo ponto de doutrina, que diz que Deus é uma trindade. Nós cremos em um só Deus, eterno, em poder e tal, criador de todas as coisas, que subsistem na forma de três pessoas distintas. Ué, vou perguntar para ele: você crê na trindade? Você crê na doutrina da trindade? Se ele disser que sim,
ele crê no segundo ponto de doutrina, tal qual foi definido como tal lá em 1927 pelos primitivos irmãos, eu vou dizer parabéns, irmãos. Irmão, parabéns. Eu também estou de acordo com você. Nós estamos em comunhão nesse ponto de doutrina. É? Mas se ele não... Eu vou perguntar, você crê que Jesus Cristo é Deus? Se ele disser que sim, parabéns. Louvado seja Deus. Estamos em comunhão nisto aí. Mas se ele me disser que não, que Jesus Cristo não é Deus, que foi promovido a Deus, aí já ficou confuso. Né? Então eu vou dizer para ele, você está pregando por aí, diz para as pessoas que quando Deus te chamou nesta bendita graça, se Deus te chamou para o seio da congregação, é para você abraçar a doutrina da igreja, abraçar e defendê-la. Né? Mas se ele falar diferente, eu vou dizer, você é um impostor. Você é um impostor, você não é um verdadeiro crente da congregação que está no Brasil. Meu filho, é dura vida. Vou perguntar para ele a respeito do terceiro ponto de doutrina. Olha lá que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o Deus encarnado. Vou perguntar para ele, você acredita nisso? É verdade isso aí? Ou você acredita conforme esses anciãos pervertidos, falsos profetas e impostores estão pregando, que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição? O que você acredita? Se ele me disser, não, Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado, eu vou dizer, louvado seja Deus. Está vendo, irmão? Você não quis me abençoar, mas nós estamos em comunhão no primeiro ponto de doutrina, no segundo ponto de doutrina, no terceiro ponto de doutrina. Então, mas se ele disser, não, os irmãos têm razão, essa doutrina está errada. Jesus foi promovido, Jesus foi feito Deus, Senhor e Cristo depois da ressurreição. Eu vou dizer para ele, que é isso, rapaz, você é impostor, é um outro impostor. Por quê? Porque é o seguinte, ninguém é promovido a Senhor e Cristo. Ou você é ou não é, Senhor principalmente. Cristo é um título. Houve profetas e reis que receberam o título de Messias. Está lá no Velho Testamento, você encontra em vários lugares. Mas Senhor, todas as vezes que Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Entendeu? Esse eu sou, ele remetia a mente dos judeus diretamente para Moisés, lá no Monte Horebe. Quando Moisés perguntou, Deus mandou Moisés lá no Egito, libertar o povo debaixo do jugo do faraó. E Moisés perguntou, eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? O que eu falo? E Deus disse, eu sou é o meu nome, eu sou é o meu nome perpetuamente, assim dirás ao meu povo, eu sou me enviou a vós outros. Então os judeus, quando Jesus falava, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, esse eu sou, eles entendiam, e era isso que Jesus estava dizendo, que era o Deus que falou com Moisés lá no Monte Horebe para libertar o povo de Israel do Egito. Quer prova disso? Olha, veja aí no Evangelho de João. Jesus perguntou aos judeus, eu tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam, não queremos te apedrejar por boas obras que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus.
Entendeu? E já pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque os judeus matavam por apedrejamento o adúltero, ou a adúltera, né? Vocês conhecem lá o episódio, quando os fariseus pegaram uma mulher em adultério, jogaram na frente de Jesus, para ver o que ele dizia. Então, eles só disseram lá para Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Então, eles matavam por apedrejamento 5 pecados. O pecado do adultério, né? O filho desobediente, o homossexual, o falso profeta e o blasfemador. Estes 5 pecados, eles executavam mediante pedradas. Jesus foi levado à cruz por causa do que ele disse. Ele assumiu que ele era o Messias. E eles consideraram isso uma blasfêmia e condenaram Jesus à morte. E eles não puderam, Jesus não morreu por apedrejamento, porque o povo judeu estava debaixo do domínio do Império Romano. E o Império Romano condenava a pena de morte por crucificação, não por apedrejamento. Então Jesus não foi apedrejado, morreu por apedrejamento, mas foi crucificado porque estavam todos debaixo da lei romana. Entendeu? Aí eu vou perguntar para ele, ué, que acredita você? Jesus é Deus encarnado? Se ele disser que sim, né, senhor? Se você falar sim, eu creio que Jesus é o Deus encarnado, eu falo, parabéns, veja, você está em comunhão comigo. Irmão, nós somos crentes da Congregação Cristã do Brasil. Mas se você negar isso, disser não, o conselho dos irmãos, o conselho dos anciãos, tem razão em dizer que você é um outro falso profeta, um impostor, um mentiroso. Por quê? Principalmente porque você batizou na congregação, você fala por aí que Deus te chamou nesta bendita graça. Ora, se Deus te chamou para o seio da congregação, é para você guardar as doutrinas da igreja, abraçá-las. E você está pervertido aí, negando a divindade de Jesus Cristo. Então você, primeiro, com isso aí, você nega a Bíblia como a infalível palavra de Deus, você nega o segundo ponto de doutrina que diz que Deus é uma trindade, você está negando aí o terceiro ponto de doutrina que diz que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Entendeu? Você é um falso profeta, um impostor. Tem mais outra coisa também. O quinto ponto de doutrina. É por isso que eu venho pregando já há 13 anos. Há 13 anos eu venho falando estas coisas para a Irmandade da Congregação. Por causa do quinto ponto de doutrina, porque vão todos para o inferno. Você, com toda certeza, é uma alma perdida também. Tá? Uma alma perdida e com destino ao inferno. Ué, eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Tem certeza que o seu corpo tombar agora você vai entrar na glória de Deus? Aí você vai dizer o quê? Que se você for firme e fiel? Mas aí eu pergunto, você é firme e fiel? Você não é firme e fiel. Entendeu? Porque não tem firme e fiel. Isso aí é uma babuzeira, uma conversa mole. Tá? Então não tem firme e fiel, ninguém é firme e fiel. Você pode ser muito bonzinho, tal. Você pode ser muito bonzinho, uma pessoa que vai me impressionar pelo seu testemunho pessoal, pela maneira como você trata as coisas, mas o que Deus quer de cada um, de um crente, é impossível. As exigências de santidade e justiça que Deus requer, que a justiça e a santidade de Deus requer do homem, ela é impossível de ser completada. É impossível de satisfazer a justiça de Deus e a santidade de Deus. Nós não somos capazes disso. Por isso ele mesmo veio
E foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É para nós dizermos diante de Deus: Jesus é a minha justiça, Jesus é a minha santidade. Quando nós aceitamos e acreditamos no sacrifício de Jesus, nós somos vestidos com a sua justiça, somos vestidos com a sua santidade. Entendeu? Você vai me dizer que você não tem certeza, que você só se você for firme e fiel. Bom, então você está mal, você tá no inferno, meu caro. Você é uma alma perdida. Você não conhece a Deus e Deus não está na sua vida. Por quê? Porque o crente verdadeiro, ele tem certeza da salvação no seu coração. Lá no Evangelho de João, diz assim a respeito do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, quando ele vier, ele falou, quando ele vier, o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo é que está te convencendo que você é uma alma perdida necessitada de salvação. Por isso que você não é capaz de dizer que você tem a certeza da sua salvação, porque ele está atuando no seu coração para te fazer entender que você necessita de Jesus, daquele sacrifício para entrar na glória de Deus. Ora, esse mesmo Espírito que convence você do seu pecado e de que há um juízo sobre a sua cabeça, ele me convence que eu tenho a vida eterna, que eu vou entrar na glória dele. É uma questão da ação do Espírito sobre os nossos corações. Bom, então, vamos lá. Eu pergunto para você, a salvação é pela fé em Jesus Cristo somente, né, como está no 5º ponto de doutrina, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo? Ou para você precisa batizar na congregação, pertencer à congregação, guardar as bobagens que eles ensinam lá? Vou perguntar para você, estou sabatinando você. O que você acredita? Que a salvação, a vida eterna, a gente só alcança pela fé em Jesus Cristo? Se você acredita nisso, poxa, parabéns, está vendo? Estamos em comunhão. Entendeu? Somos verdadeiros crentes da Congregação Cristã do Brasil. Agora, se você acredita que para se salvar, você precisa ser batizado na congregação, que você precisa pertencer à congregação, que é a única que Deus deixou, estas coisas todas, né? E que você precisa ser firme e fiel para entrar no céu praticando boas obras, meu amigo, essas não são as doutrinas da nossa igreja. Você é um impostor. Impostor por quê? Porque você batizou na congregação, você deveria abraçar e defender as doutrinas da igreja, porque você fala, Deus me chamou nesta bendita graça. Ué. Se Deus te chamou para o seio da congregação, é para você abraçar e defender as doutrinas da igreja. Como você está aí crendo e pregando outras coisas, você é um falso profeta, um tremendo do impostor. Ué? Não tem coerência o que eu estou dizendo? Então, é isso que eu quero conversar com você, viu, o irmão Silvio Caldas? Silvio Caldas? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aliás, é Sérgio. Eu confundi, Silvio Caldas foi um cantor popular aí. É Sérgio Caldas. O irmão Sérgio, eu quero conversar com você. Vamos bater um papo. Não vem na minha casa não, que eu vou ter problema com você aqui em casa. Minha mulher não quer saber disso. E eu não vou na sua, porque, de repente, você vai até me expulsar dela, sabe? Pelo seu jeitinho aí, já vi que você não suporta a verdade, sabe? Fica bravo, indignado, quando ouve a verdade. Entendeu? Vamos conversar nesse site aí, nas pegadas do mestre. Vamos conversar. Vamos trocar ideia, meu querido. Vamos ver quem é o falso e quem é o verdadeiro. Tá? Eu não posso dizer nada a respeito de você. Eu não sei quem você é, não sei o que você pensa, não sei o que você acredita. Eu não sei. Sabe?
pelo jeitinho seu. Bom, eu não vou fazer juízo a respeito. Vamos conversar. O site é esse aí, ó. Ah? Eu estou te convidando para vir conversar comigo nesse tópico aí, ó. Tá vendo? Vou colocar lá um bate-papo com o irmão Sérgio Caldas. E vou colocar o vídeo lá, tá? E aí vamos, se você quiser fazer vídeo por sua cara, parabéns, hein? Parabéns, ó. Porque a maioria da Irmandade, os ministros, e a maioria da Irmandade age numa covardia desgraçada, sabe? Eles usam o expediente do fake, que é você colocar uma figura qualquer, ter como um nome qualquer, e ficar por aí metendo pau nos outros, ofendendo, maltratando, tá? Então, se você for lá, fizer um vídeo, mostrar sua cara, ó, parabéns, hein? Uma atitude digna de homem. Talvez não seja de um servo de Deus, mas pelo menos de um homem, que assume as coisas que fala, né? Mostrando a cara, parabéns. Mas se você não quiser mostrar sua cara, quiser fazer vídeo sem mostrar sua cara também, pode fazer. Ou se você quiser escrever, lá você tem toda a possibilidade. Você pode colocar quantos vídeos você quiser. Você pode até escrever um livro, sabe? Não tem limites. Há recursos de edição, há um monte de coisa boa que você vai encontrar naquele fórum de debate. E é um fórum de debate da Irmandade da Congregação. Quer dizer, hoje lá acho que tem uns 4.000 irmãos que visitam esse site e vão ler as coisas que você vai falar, vão ouvir as coisas que você vai falar, ou vão ler, pelo menos vão ler as coisas que você vai dizer. E eles vão julgar se você está falando a verdade ou não. Não é verdade? Tá bom? Então vai lá, eu estou esperando você, tá bom? Ó. Beijocas. Beijocas. No seu coração, Silvio. Ah, não, irmão Jair. No coração, o irmão Silvio Caldas não gosta. Ele gosta nas bochechas, né, irmão Silvio? Estou brincando com você, sabe, querido? Não leva a mal, não. Vai lá, vai. Estou esperando você. Fica na paz de Deus, na paz gloriosa que há em Jesus Cristo, nosso Senhor.